Opa, tudo bem com você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu vim compartilhar uma palavra com o seu coração e espero mesmo que essa palavra seja um fruto de bênçãos, possa frutificar dentro do seu coração e ser um canal de bênçãos na sua vida, tá? Mas vamos para a palavra. Hoje eu vou compartilhar com você em 1 Samuel, capítulo número 23, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor, e ele respondeu: Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Bom, para você que já conhece pelo menos um pouco da história de Davi, sabe a trajetória de Davi, aquele mesmo que derrotou Golias, que logo após isso, ao lado de Saul, governar o exército de Saul, Saul se volta contra ele começa a ser atacado por Saul. No caso, assim, Saul queria matá-lo, estava perseguindo ele, e Davi começa a fugir. Você conhece um pouco dessa história, eu vou voltar um pouquinho mais, mas bem pouco, eu vou dar uma resumida para você entender melhor onde o Espírito Santo quer chegar com a gente nessa palavra. Eu vou voltar um capítulo atrás, tá? Voltando um capítulo atrás, só para você entender um pouco melhor, Davi estava fugindo constantemente há algum tempo de Saul já, quando ele chegou na cidade de Gate. E na cidade de Gate, Davi se escondeu dentro de uma caverna. Quando Davi saiu dentro dessa caverna, e souberam que Davi estava lá, na cidade de Gate, dentro dessa caverna, vários homens que estavam tristes com a sua realidade, que não se conformavam com a sua realidade, homens que tinham dívidas, homens que tinham aquele sentimento de injustiça. Esses homens, eles foram até Davi, na caverna que Davi estava na cidade de Gade, para ficarem com Davi e serem governados por Davi. Viam justiça em Davi. E eram mais ou menos 400 homens, tá? Mas Davi saiu dali e ele foi para a cidade de Mispa, tá? Só que na cidade de Mispa tinha um profeta. Esse profeta disse a Davi: Davi, sai daqui, vai para as terras de Judá, melhor você sair, sai logo. Então Davi saiu dali e ele se escondeu dentro da floresta de Herete, que fica na serra de Judá, tá? Então, dando uma resumida rápida para você. Então Saul ficou sabendo, quando ele estava em Gibeá, que Davi estava em Mispa, né? E Saul foi com seus exércitos até Mispa. Quando chegou lá, Davi já não estava mais lá, Deus já tinha livrado Davi novamente. Constantemente Davi vinha fugindo de Saul e Deus vinha livrando Davi das mãos de Saul. Davi, sinceramente, estava com muito medo de Saul. E Davi constantemente fugindo com esses 400 homens. E ele ficou na cidade na floresta de Herete. É a última localização que a palavra de Deus nos traz. Mas aí a gente chega nessa parte interessante, que Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Ou seja, os seus inimigos estavam atacando a cidade de Keila. Só que qual que era o problema? Davi chega num ponto com seus homens que a gente está escondido dentro da floresta. Saul não sabe que a gente está aqui. Se a gente sair e salvar o povo de Keila das mãos dos filisteus, Saul vai vir atrás de nós. Então a gente tem aquelas questões de, por exemplo, se a batalha se prolonga e dá tempo de Saul chegar, e aí eles vão batalhar contra o seu exército filisteu e contra o exército de Saul, que naquele momento era muito superior, muito maior que questão de número, do que os que estavam com Davi. Pois a palavra de Deus diz que naquele momento Davi tinha mais ou menos ali
fugir onde na palavra fala, mas é mais ou menos 600 soldados. Ou seja, Saul tinha muito mais. A diferença é que Davi tinha o Deus dos exércitos ao seu lado. E Saul, não, mesmo ouvindo, ele não entendia isso. Saul que queria matar Davi. Porque o Espírito de Deus já não habitava mais o corpo de Saul. Quem habitava Saul era um espírito maligno. O Espírito de Deus habitava Davi. Mas Davi tinha um coração voltado a Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus, Davi agradava a Deus. Tá, mas vamos lá. Então Davi decide. Se Deus falou que vai me dar vitória, eu vou até Keila e eu vou batalhar contra o exército dos filisteus, eu vou salvar a cidade. Porém, é interessante que na palavra, Deus fala, ataque porque darei vitória sobre os filisteus. Ele não fala em nenhum momento que daria vitória sobre o exército de Saul. Mas Davi confiou em Deus. Deus disse que vai me dar vitória, então eu vou. Então Davi e seu exército vão. Tá? Agora, seguindo o versículo, então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi em minhas mãos, e foi para a cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. A lógica humana é que realmente é um motivo que Davi não queria ir, né? Pela dificuldade de fugir daquela cidade. Então, para Saul, estava no papo. Então Saul chamou todos os seus soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: Ó Senhor Deus de Israel, eu, teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também aos meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o plano. Olha que interessante. Deus desde o começo sabia que os moradores de Keila iriam entregar Davi. Olha a lógica humana. É incrível que se a gente usar essa lógica, fala, nossa, Davi foi com seus homens, salvou Keila dos filisteus e o povo de Keila mesmo assim entregou eles. Então, tipo, a lógica humana não, deixa eles se virar, eles vão me entregar depois. Mas não é assim que funciona. Deus quer que você entenda que a sua atitude não deve se designar vamos dizer assim, em uma resposta à atitude do seu próximo. Por exemplo, o meu próximo me trata de uma maneira, vamos dizer assim, maldosa, meu próximo irá me trair e eu vou trair ele. Meu próximo me tratar mal, eu vou tratar ele. Não. Deus quer que você entenda que a sua atitude não deve ser igual à atitude do seu próximo. A sua atitude deve ser de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, independentemente da atitude dos moradores de Keila, é que Davi fosse e salvasse os filisteus. Corrigindo, Davi fosse e salvasse o povo de Keila das mãos dos filisteus. Ele falou que daria vitória a Davi e seus homens. Deu vitória a Davi e seus homens. Porém, também, Deus não entregaria Davi nas mãos de Saul. Então, além de ele salvar Davi e seus homens e vencer, dando a vitória contra o povo dos filisteus, ele também salva Davi de um outro exército, que era o exército de Saul. Então, Davi tem basicamente 2 vitórias nesse meio tempo. E é incrível, porque se a gente parar para pensar que talvez
talvez, se Deus tivesse falado lá no começo que ia entregar, que o povo de Keila entregaria Davi e seus homens nas mãos do céu, talvez os homens de Davi não quisessem batalhar, mas por quê? Porque eles não entenderiam o plano de Deus. A gente tem que aprender a confiar no plano de Deus. A gente tem que, às vezes as circunstâncias todas nos falam contra. Mas se a gente confiar no que o Deus tem planejado para nós, falar, mas eu não sei quais são todos os planos de Deus para minha vida. Mas se você confia na palavra de Deus, se Deus falou vai, é para você ir. Mas e se eles forem me entregar? Vai, Deus mandou você ir, você vai. E no final das coisas, Deus, ele é tão incrível, ele é tão perfeito, que ele já tem um plano do que vai, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, ele já te deu a vitória do que ainda não aconteceu, porque a gente tem que entender que muitas vezes esquecemos de que cremos em um Deus que é príncipe da paz, que é o Pai da eternidade, ou seja, ele caminha no passado, no presente e no futuro. Ele conhece nosso ontem, o nosso hoje, conhece nosso amanhã. Aquilo que a gente ainda nem imaginou, que a gente nem sonhou, Deus já tem preparado e planejado para nós. Então, olha que incrível. No meio disso tudo, Davi, com seu povo, obedecendo a Deus, vence os filisteus, salva a cidade de Keila, Deus dá vitória a eles sobre os filisteus e livra eles da mão de Saul. O incrível é que se você continuar a história de Samuel, você vai ver Deus dando Saul nas mãos de Davi. Olha que chave. É impressionante. A lógica humana é de que era muito mais fácil Davi cair nas mãos de Saul por tudo o que se desenhava, por toda, vamos dizer assim, tudo que estava aos nossos olhos. A lógica era muito fácil Davi cair nas mãos de Saul. Porém, Deus, ele é tão impressionante que, passando tudo isso, quem cai nas mãos de Davi é Saul. E 2 vezes. E sabe o que é o mais incrível? Davi se recusa a matar Saul porque ele fala: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E no final de tudo, o que acontece? Para quem não sabe, eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler que todo mundo sabe. Saul morre e Davi é rei de Israel. Cara, você tem que entender que às vezes a vida vai se desenhar de uma outra forma para você e que nos seus olhos as circunstâncias sempre vão estar contra. E às vezes o que Deus manda você fazer é mais louco ainda, que fala, vai contra todas as circunstâncias. Só que você tem que entender que você tem que confiar em Deus. Você está confiando no Criador, no Pai da eternidade. Você está confiando naquele que sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu vou te dar um conselho. Confie e obedeça. É muito melhor você obedecer com todas as circunstâncias contra do que desobedecer com todas as circunstâncias a favor. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que a palavra tenha falado realmente com você, que possa frutificar em seu coração, que isso possa fazer sentido para a sua vida e que, de certa forma, possa estar te abençoando. Olha, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para amigos, manda para colegas, manda aí pro pessoal do trabalho, para quem for da escola, seja quem for, compartilha esse vídeo. Me ajuda a transmitir mais e mais a palavra de Deus. E te espero numa próxima. Se Deus quiser, na próxima semana estarei aqui trazendo mais uma palavra que Ele deseja falar comigo e com você. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.